Acá en lo que se basa nuestro sistema es si la sexualidad lleva al orgasmo o lleva a la acumulación de energía sexual en el cerebro. Esa es la gran diferencia. Hay religiones que prohíben esa acumulación, prohíben el maituna, el coito sin orgasmo, que es la base nuestra. Y ese coito sin orgasmo, el maituna, indefectiblemente lleva a la pareja hacia los kalas. Y eso es una cosa interesante, porque la Ordo Templi Orientis, la orden de los templarios de Oriente, tuvo siempre 10 grados desde fines del siglo XIX. Y a Aleister Crowley, el brujo inglés, después le pone un agregado. Agrega el grado 11, el grado de la homosexualidad. 6h48 de uma sexta-feira, hoje é dia 21 de julho de 2024. Eu passei praticamente a noite inteira metido em 2 revisões bibliográficas aqui e uma tentativa de escrever um artigo, vamos chamar de exegético, sobre a saga do Êxodo, né? For some fucking reason. E tô saindo para comprar Monster e melancia, porque senão não vai dar para tancar o dia de hoje. Dito isso, quero falar um pouco sobre a ordem tiroidal, uma ordem esotérica, vamos dizer assim, neonazista, que rolou na Argentina nos anos 90. Esse vídeo vai ficar, a princípio, fechado para os amigos colaboradores. Aliás, muito obrigado por tancarem a derrubada do canal número 1 e agora auxiliar aí no levante, né, do outro canal. Em algum momento aí tenho que mandar abraços mais específicos para a galera que mandou seu acervo pessoal, né? Bom, vai ficar fechado para os colaboradores a princípio. Então, porra, cara, vai dar para utilizar uma quantidade de vídeos diretos da fonte primária do troço, né? De um dos cabeças da ordem, que já está com uma idade mais avançada, mas está vivo. E falar um pouco sobre essa parada aí, né? Bom, como você sabe, a maioria, se não todo mundo aqui sabe, eu cresci no Rio Grande do Sul. E cresci quando eu era mais jovem e saí em rolês bem insalubres, né, da chamada cena alternativa. Aliás, quero fazer um adendo: se tem um nome alternativo, geralmente significa que é uma merda. Não só do rolê metal, mas também rolê indie e, cara, outros rolês aí que eu saía. Bem depois, um pouco mais tarde, até quando começaram a rolar as festas LGBT no interior, que elas eram bem mais salubres assim, do que o rolê alternativo. Mas todas essas paradas, né, quando se tratando de Rio Grande do Sul, vai permear um certo geist de nazismo difuso, não é mesmo, minha gente?
Então, somado ao fato de eu já ter visto diferentes formas aí de nazismo, seja ele o nazismo de churrasco, né, que é aquele nazismo típico do bêbado cervejeiro da zona alemã, que pelo menos antes do bolsonarismo não levava a maiores, depois já é outra história, né? Até passando literalmente por presenciar quebra-pau e tentativa de homicídio em treta de anarcopunk com skinhead, passando por, cena metal, né, que no Rio Grande do Sul ela é muito interligada aí com galera de extrema direita e até mesmo viado nazi, né? Em rolê LGBT que, tem bem menos, mas infelizmente também tem. E, cara, passando por todas as cenas aí alternativas, hardcore emo, e esse hardcore não emo, mas screamo, né? Não é hardcore, é um emo screamo, né? Do meado pro final dos anos 2000, em São Paulo também, que foi cooptado pelas igrejas bola de neve da vida. E, cara, não vou nem entrar no papo de que essa molecada secular, eu digo a molecada secular agora, quase 20 anos depois, a gente sabe o que virou essa galera, né? Mas o rolê mesmo dessa galera ligada à igreja não era um discurso nazi, mas era um discurso já extremamente careta, né? Conservador pra caralho. E a gente sabe onde é que isso desovou quase 20 anos depois, ou 20 anos depois. Então, todo esse áudio aqui lento, né? Eu falo lento. Somado, né, ao fato disso, né? As características dos lugares que eu trabalho aqui, e o meu métier, digamos, aqui na Argentina, somado, né, ao fato, aos lugares que eu já trabalhei numa vida anterior, a que eu tenho já há muitos anos aqui, eu não me impressiono fácil com as coisas, tá? E eu tô falando isso assim, na moralzinha aqui entre nós, tá? Não é bravata nenhuma, tá? Não é bravata. Quando eu vou falar uma bravata, eu anuncio, né? Não é bravata nenhuma. Apesar de eu ter muita empatia pelas pessoas e tal, e me importar com elas, eu sou bem dessensibilizado do ponto de vista de me impressionar, né? Difícil me impressionar com qualquer coisa que seja, me impactar, né? Esse lance todo mundo aqui é bastante sensibilizado, né? Pela superexposição a todo tipo de doideira, e nem tô dizendo que eu sou mais ou menos, porém eu sou muito dessensibilizado. Então não é qualquer papo torto envolvendo trololó neonazi e práticas esotéricas bem discutíveis ou canhestras ou extremas que vai me causar impacto. Não obstante, apesar de não ter me causado assim, nossa, um grande impacto, os vídeos que esse maluco tá subindo para rememorar a tal ordem tiroidal, me pareceram um ponto bem fora da curva, tá? Bem fora da curva,
em vários sentidos. Eu quero falar um pouco sobre isso. Provavelmente foi colocado na edição alguns trechos dele falando. Como vocês podem perceber, uma coisa já nos chama a atenção. Ele fala muito bem. Ele fala com aquela convicção absoluta que une os grandes gênios e os grandes idiotas. No caso desse cara, eu acho que ele é um grande embaucador, né? Ele é um grande manipulador, um grande trololozeiro do mundo esotérico. E um cara dessa idade que está a vida inteira nisso aí, obviamente ele vai falar com uma convicção de quem já não sabe mais a diferença do que ele viveu de fato, o que ele viu de fato, o que ele mente que viu e viveu, e todos os pontos em zonas nebulosas entre todas essas situações, né? Não estou dizendo que o cara está senil, pelo menos nesse vídeo parece bem longe disso mesmo. Só que, cara, o tempo de serviço, né, o tempo da gente aqui na Terra, conforme vai se distanciando, né, do evento, a gente vai preenchendo com um monte de falsas memórias para preencher lacuna, né? O cérebro humano já funciona assim por default, né, por si próprio. E, cara, o sujeito que tem aí a característica de ser cascateiro, então, porra, cara, o bagulho preenche memória com trololó, assim, no mais puro estado de fluxo, né? Outra coisa que nos chama atenção e assim, vai chegar a hora desse episódio onde vai ser só comentário deletério, lapidário e destrutivo, mas eu quero fazer uma espécie de advogado do diabo antes, por honestidade intelectual, sei lá, alguma coisa do tipo. O cara, ele consegue nesses vídeos bancar uma coisa que é muito, 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 muito raro. Ele fala em uma posição de superioridade em todos os sentidos, mas ele consegue fazer isso com um vídeo bom, um áudio audível, uma imagem centralizada, uma roupa de corte bem decente e a estética do bagulho bonita, né? Ok, tem alguns áudios, eu não sei quais vídeos vão ser selecionados ainda, tá? Eu vou ter que rever algumas coisas e tal, mas tirando alguns quadros, assim, umas imagens bem toscas que são escolhidas em alguns vídeos, na maioria deles, pelo menos os quadros que estão atrás, junto com outras peças ali de arte, são bem bons, ou pelo menos apropriados pro que ele tá se referindo, né? Então, porra, cara, embora isso não dê nenhum tipo de qualificador teórico, prático, moral ou qualquer coisa sobre o que ele está dizendo, ele pelo menos já arranca bem, não sendo o meme do Toninho do Diabo, né? Aquele meme clássico da televisão que o maluco, o popular, pergunta pra ele: ô Toninho do Diabo, se tu tem pacto com o diabo, como é que tu é um fudido, né? Acho que isso já começa bem aí, né? E o tom dele e a narrativa toda dele nos remete a algo que, porra, cara,
desperta muitas emoções no imaginário da população a qual estou adstricto, né, que é a população argentina, principalmente a portenha, que é uma Argentina mítica dos anos 90 do menemismo, né, do Carlos Menem, que foi o Fernando Collor deles, ou o Fernando Collor foi o nosso Menem. Claro, o Menem ficou 10 anos no poder e o Collor não conseguiu completar 3, né? Então isso já é uma grande diferença, mas fazendo um exercício de política comparativa, se o Getúlio Vargas foi o nosso Perón, é justo dizer que o Collor foi o nosso Menem, né? E, cara, o menemismo desperta as mais extremas emoções aqui, né? E como vocês sabem bem, uma parte substancial do fenômeno Milei, embora em outra estética, em outro mundo já, tem muito, né, de uma desesperada vontade do setor da sociedade de ou reviver a sua juventude, ou pessoas que não viveram a época do Menem, viver uma época menemista passada pelos seus pais e pelos seus avós, né? E esse maluco, ele fala muito sobre essa Argentina do Menem, porque a ordem deles ocorreu justamente nessa época. E inclusive menciona as reuniões periódicas do líder, né, do grande pontífice, que atendia pela alcunha de Nimrod de Rosário, e que, cara, era basicamente o neonazi com o fenótipo do Teixeirinha, filho de uma mãe que era alguma espécie incerta de bruxa de bairro, né? Porque é muito comum que esses caras também não saiam muito comum que esses caras não saiam do nada, né? Ou seja, tem um elemento aí de filho de seita ou filho de gente ligada com coisas assim, né? Inclusive, provavelmente o Peter vai falar sobre esse rolê de filho de seita, né? Que tipo de coisa que sai disso aí. El primer ser humano que crea a Jehová y lo coloca en el Edén, una mujer. Ese es el primer ser que creó, no es Adán, una mujer. Lilith tiene los dos sexos, es transexual, hermosísima, la sitúa en el Edén. Ella pide un marido. Bueno, Adán, el primer esposo, y ella es la primera esposa de Adán. Dice el Midrash que ella solo quería tener sexo con Adán estando arriba de él, como Kali y Shiva. E eles criaram toda uma mitologia que vai saber entre 0% e não digo 100% porque é impossível, né? Mas vai lá, vamos colocar assim de maneira simbólica, entre 0% e 100% o quanto disso é verdade, né? Eu diria que está bem mais perto do 0% do que do 100%. Toda uma mitologia em torno de uma suposta transexual, segundo ele, de uma mulher ariana, neta de um alto oficial da SS que foi para a Patagônia, e essa suposta, né, porque não tem imagens dela, essa suposta transexual, uma mulher belíssima, ariana, de uma raça superior, né, alemã,
e muito bem dotada no seu membro viril, palavras dele. Era a responsável, né, ali pela emissão do cala branco, né? Também eventualmente podia ser responsável pela emissão de algum outro cala, né? Um cala numa coloração mais escura, e tinha uma outra mulher, no caso uma mulher cis, né? Uma sacerdotisa, que era responsável pelo cala vermelho, que vocês já devem imaginar do que se trata. Mas era muito importante que quem emitisse esse cala branco fosse uma figura híbrida, né? Isso é muito importante aqui pro contexto esotérico. A gente está falando aqui, em algum modo, de alguma forma, uma espécie de hermafrodita primordial. Eu sei muito bem que não tem a ver com o hermafroditismo do ponto de vista biológico, tá? Eu sei muito bem disso, porém, simbolicamente, em alguma medida, isso passa pelo simbolismo do hermafroditismo simbólico. E claro que é muito mais fácil tu convencer a galera a ingerir o cala, né? Pelo menos homens, né? Homens héteros, é mais fácil tu fazer ingerir o cala branco saindo de uma belíssima mulher, mesmo que essa belíssima mulher tenha uma neca de 25 centímetros, né? A gente sabe que no imaginário, nesses mecanismos de quero, mas não quero, aceitação e negação, o que é, o que parece ser, e a integração entre todas essas coisas, estou falando na mente do homem, né? Do homem, né? Em relação a mulher trans, isso aí facilita ou dificulta muito o sujeito colocar em prática os seus desejos, não é mesmo? Bom, por enquanto eu passo a palavra e depois de ouvir os amigos eu continuo da onde eu parei, e acho que a gente segue com essa dinâmica. Então, uma das práticas fundamentais desse rolê aí parece ser a ingestão de fluidos corporais humanos, né? E é interessante ver da onde que isso veio, né? Da onde veio essa prática tão importante, tão fundamental para eles. Isso tem tudo a ver com a recepção, né, que o Ocidente teve do Tantra, né? Infelizmente, quando se fala sobre Tantra, né, as pessoas já pensam em sexo. Então, sei lá, sexo, quando você procura sobre Tantra na internet, você vai encontrar lá a massagem tântrica, que basicamente é você ir para um lugar e a mulher, por exemplo, vai fazer ali uma massagem peniana em você, né, com cristais de quartzo rosa, ou, né, dependendo, né, também uma massagem vaginal, né, com também, né, um dildo de quartzo rosa, ou algo do tipo. Mas na real, quando a gente fala sobre Tantra ele é muito mais do que isso, né? É até difícil definir, né, o que essa palavra significa. É um conjunto de práticas espirituais muito mais amplas, muito mais abrangentes do que sexo, né? Se a gente fosse pensar o Tantra enquanto uma tradição ali interreligiosa, né, entre budismo e hinduísmo, é uma abordagem de espiritualidade que trata da integralidade de tudo que é humano. Tudo que é humano, né, é visto como sacralizável, né, em alguma medida, né?
Eu acho que talvez seria a definição mais feliz, né? Uma espécie de arte de santificação da vida humana, né? Em sua plenitude, né? E tudo mais. Mas o que acontece? A sexualidade é um dos elementos que fazem parte da vida humana, então existe, né, todo um simbolismo sexual relacionado ao Tantra. Então, se você for perguntar para o hindu, né, ortodoxo e tudo mais, faz parte de uma sampradaya legítima, sobre esse rolê de sexo tântrico e tudo mais, de práticas sexuais no contexto do Tantra, duas respostas são possíveis. A primeira resposta vai ser de que todas aquelas imagens sexuais que você vai encontrar em algumas escrituras tântricas, né, essas imagens simbólicas, né, relacionadas ao sexo, relacionadas aos fluidos corporais, relacionadas ao coito e quanto tal, elas são símbolos de processos mais profundos, né, de um determinado movimento da alma ou do espírito humano, né? Então o sexo ali é uma analogia para um determinado tipo de movimento ou processo interior, né? E daí você vai ter, por exemplo, você vai ter práticas que consistem na visualização desses símbolos, mas não na sua prática física, né? Agora, para o outro hindu, ele pode responder da seguinte forma: olha, em geral isso é um simbolismo de ordem, né, como eu falei, espiritual, né, para ser entendido através de uma clave espiritual, como símbolos de determinados processos internos, né, como já foram ditos, né, muito semelhante ao que os alquimistas falam, né. Só que você também tem essa contraparte física, sim. Só que essa contraparte física, ela vai ocorrer em contextos muito restritos, né. Não é de qualquer jeito, né, não é uma orgia sagrada, duas pessoas fazendo isso, né, na intimidade do seu lar, né, sem ninguém ficar vendo, né, em segredo, né, duas pessoas comprometidas espiritualmente e tudo mais. E daí tem também todo um rolê relacionado à retenção seminal, né, que é uma coisa que você vai encontrar tanto no hinduísmo, como também, por exemplo, em tradições orientais como o taoísmo, né? E também hoje em dia no incelismo. Então assim, você tem aí toda uma visão sobre essas práticas e tal, mas eu vou dizer que o Neo-Tantra, né, essas práticas sexuais exageradas, orgiásticas, e a ingestão, né, do acho que é Maltuna que se fala, né, dos fluidos corporais, uma degeneração ocidental. O ocidental só pensa naquilo, né, e levou o bagulho até as últimas consequências, né. Então o ocidental interpretou errado, né, o bagulho, mas no contexto, né, original não era assim. Então aí a gente tem algumas meias verdades, sabe? Então realmente o ocidental, né, transformou o negócio num carnaval, né. Mas na realidade, né, essa putaria do Neo-Tantra, ela já existia na antiguidade, né? Ela já existia na antiguidade, e você vai, por exemplo, ver ela, por exemplo, sendo exercida em muitos contextos, né? Então, se você dá uma procurada, por exemplo, na literatura sobre, você vai ver que existiam correntes heterodoxas, onde você ofertava esses fluidos corporais e os consumia, né? Claro que o migué é que você está superando a dualidade, né? Então não existe mais a separação entre aquilo que é e não é nojento, né? Aquilo que é nocivo e aquilo que não é nocivo, aquilo que é puro e aquilo que é impuro, né? Porque o fluido corporal, ele não seria adequado, por exemplo, para ser ofertado por qualquer deidade, né? Mas no caso, por exemplo, das correntes heterodoxas, né, você teria uma quebra, né, do preceito, né, em nome de atingir essa não dualidade, né, e tudo mais, né? Então, algo que a gente vai ver em algumas correntes, né, também aqui no Ocidente, né, essa questão de você forçar uma espécie de quebra paradigmática através da exploração, né, disso que é o nojento, disso que é
e tudo mais. E sinceramente, na minha opinião, com todo respeito, é um baita do migué e uma desculpa, enfim. E o que ocorre, né? Essas correntes heterodoxas, estou deixando muito claro que são heterodoxas, mesmo que algumas às vezes sejam consideradas retroativamente heterodoxas, elas tinham essas práticas. Então não foi uma invenção puramente ocidental. Realmente, na antiguidade você tinha galera que fazia isso, né? Não só no contexto indiano, mas, por exemplo, no próprio contexto budista, você vai ter, por exemplo, se eu não me engano, uma corrente do Shingon, que eles faziam que um dos ingredientes, né, de objetos consagrados era o sêmen, né? O sêmen também fazia parte disso daí, né? Então você vai ter, sim, em muitas tradições, o uso desses fluidos corporais aí, né? Então, assim, o Crowley fazendo os seus biscoitinhos com receitas duvidosas, infelizmente existe antecessores, né, no mundo tradicional, né, que faziam isso. E também, mesmo em contextos mais ortodoxos, existem dinâmicas de magia sagrada, sexo sagrado, que mesmo não envolvendo esses tipos de fluidos corporais, ingestões de fluidos corporais, não são assim, do ponto de vista ocidental moderno, ou pelo menos de um ponto de vista que, sei lá, considera que relações sexuais estabelecidas em formas de poder e domínio, uma hierarquia desigual de poder, talvez não sejam legais, né? Por isso que pedofilia é errado, né? Então, da mesma forma, por exemplo, um mestre não deveria, pedir para que as suas discípulas façam esse ato com ele, porque, obviamente, sendo ele o iluminado e elas aquelas que buscam a iluminação, elas obviamente vão aceitar aquilo. Né? É um consentimento muito bem poluído por uma relação de poder que torna as coisas bastante complicadas, né? Mas de qualquer modo isso aconteceu, isso aconteceu em uma linhagem budista tradicional ortodoxa, né? Eu mandei até aí pro Ítalo dar uma olhada na mulher falando sobre isso e tal, lembrando que não é toda corrente que faz isso, obviamente, tá? Mas eu digo assim, um contexto pré-ocidental, pré-moderno, provavelmente coisas desse tipo, assim, rolavam soltas, né? E o que acontece, né? O Neo Tantra, ele vai se utilizar disso, que, enfim, em alguma medida está nos textos, né? E vai fazer coisas piores, né? Que a própria heterodoxia, né? Dita heterodoxia, né? Fazia, né? E você tem essa valorização do Maituna, né? Maituna, eu acho que esse é o nome, que seria, de certa forma, esse elemento que é o resultado do coito. Né? Então, às vezes, por exemplo, o próprio sêmen, às vezes o sêmen misturado com fluido vaginal e tudo mais. E parece que houve uma ampliação disso, né? Na ideia dos kalas, né? Você vai ter o kala branco, que é o sêmen, você vai ter o kala vermelho, que é o sangue menstrual, você vai ter o kala preto, que seria o cocô, né? Então, Gustavo Sketch, né? etc. Então você vai ter aí, né, uma ampliação dessa ideia de fluidos corporais, e um dos caras que vai elaborar essa ideia, que vai ampliar, que vai ser um dos caras que vai ter a ver com essa ideia, é a galera da ordem tifoniana, né, e tudo mais. Bom, eu vou deixar vocês falarem, eu acho que eu dei uma bela introdução aí. Dá pra falar sobre o Osho também, que também foi um dos responsáveis aí pela essa putarização também do Tantra, né? Então, lembrando, né, a putaria sempre existiu, né? Mas no Ocidente, obviamente, a putaria ganhou mais ênfase, né? Ok? Mas a gente não pode, né, aderir àquela visão, né, que vê a pré-modernidade como um grande paraíso e negar que a putaria sempre existiu, e também a putaria ortodoxa, né, abusiva, também existiu, porque vamos ser bem sinceros, né, tem determinadas coisas nojentas que, se forem consentidas, poxa, é muito melhor que uma coisa que não é necessariamente nojenta, que é feita com base em uma relação desigual de poder, né? Eu acho que a gente pode concordar com isso em alguma medida. Então, assim, só pra gente fugir dos juízos fáceis, né? E outra coisa, do meu ponto de vista particular, né, eu não gosto muito de misturar essas coisas não, sexo,
magia, religião, porque fora de um contexto assim, talvez muito estrito, muito pessoal, talvez técnicas de visualização, e olha lá, porque, cara, sexo e religião são forças muito poderosas. É que nem sexo com religião e política. Você mistura as duas, não que elas não sejam misturadas em alguma medida, né? Mas, tipo assim, elas são um excelente instrumento de poder, né? Algo bastante interessante, talvez uma diferença que a gente pode fazer já desde o início, né? É que enquanto os ingestores de sêmen do antigo continente índico faziam a sua prática como um meio de, sei lá, quebrar as distinções, né, que fundamentam o Maia, né? O reino da ilusão, e assim atingir uma consciência não dual. Esses caras aí, eles utilizam a ingestão seminal como uma espécie de transmissão de poder, né? Ou até com um meio de arianização, né? Entendendo a área, né, não só no sentido racial também, né, mas também no sentido, né, de um nobre, né, de um membro de uma confraria de pessoas que fazem parte de uma aristocracia do espírito, né? Então, sei lá, o cara que vai do Rio de Janeiro até a Argentina para se submeter a esse tipo de coisa, né? Que é um cara que a gente sabe que não era branco. E ele fez isso, a gente sabe disso. Ele fez isso precisamente porque ele precisava se branquificar, né? E a sua arianização provavelmente se deu através desse tipo de ritual. Mas também pode ter esse correlato, né, de, sei lá, quebrar as ilusões de Maia, porque também essas correntes aí, essa corrente em específico, né, ela tem uma grande pegada anticósmica, né? Então talvez a ingestão seminal seja um meio, né, de dissolver as ilusões demiúrgicas, né? E aqui a gente teria, quem sabe, um ponto de conexão entre o migué milenar e esse migué neonazi contemporâneo. Pô, e pra quem acha que esse papo aí é um negócio radicalmente distante e é simplesmente assim o underground da bizarrice esotérico-política, bom, a gente tem aí um financiado pela Rússia que fez parte dessa organização aí ativo no Brasil e que, enfim, porque certa esquerda é otária pra caralho, né, conseguiu alguns espaços. E a gente também tem aquele maluco lá dos clones do Lula, esse mesmo, o maluco dos clones do Lula, que abriu o canal dele pra galera da sabedoria hiperbórea falar sobre as suas doutrinas lá, né? Então, tipo assim, no nosso atual estado, né, não existe mais deep web, não existe mais profundezas das profundezas, né? Todo esoterismo é exotérico já. Pero es verdad, construir el imperio nazi sudamericano. Vamos a decir toda la verdad, porque la gente no la quiere escuchar, pero la intuye. Hay que decirlo. Después de la guerra ya se hablaba de que Perón quería construir el Cuarto Reich en Sudamérica. Es verdad. Miren lo que hacían en las embajadas. A la gente que mandaba Perón, los agentes de inteligencia que mandaba siendo presidente a cada una de las embajadas después del 46. Querían armar, unir toda Sudamérica. Aunque no existiera ya el nacionalsocialismo en todo el mundo, porque había perdido la guerra, Perón pensaba hacer un Cuarto Reich.
Eu acho meio triste ter que toda hora voltar a fazer reduções às bases mais fundamentais e até simplórias da psicanálise freudiana mesmo, assim, básico do básico. Ou então mencionar uma autora norte-americana já bem mais contemporâneo, né? O Robert Stoller e seus trabalhos sobre perversão no sentido de para o linguajar da época, né? Mais contemporâneo não quer dizer que foi agora, nos anos 70, 60. Perversão no sentido de desejos e pulsões sexuais que iam além do biblicamente aceitável, né? É triste ter que voltar para isso volta e meia, mas é totalmente necessário, né? Um tweet desse mano aí, do Felipe Quintas. Porra, nem lembrava que esse cara existia. Cara, isso aí é a pura brochura existencial, né, cara? O maluco tem cara de hipogonadismo primário, escreve que não brocha, manda um RS, risos, não ironicamente, no final do troço. Bagulho assim é de uma emasculação existencial tão bizarra, cara. E aí entra aquele problema, né? Se o sujeito não fosse viril simplesmente porque a orientação sexual dele ou a questão de gênero dele fosse outra, seria super ok, super normal. Mas não é isso, né, cara? A gente volta para aquela vontade de potência frustrada, o sujeito que queria muito seu leque de 30 centímetros, ao mesmo tempo que é o intelectual foda, né? Na real, não é nenhum nem outro. É só um burro alfabetizado, extremamente frustrado com as próprias limitações, com a própria impotência. E aí vai entrar nesse papo meio tomista, meio pânico satânico abstrato, meio demonizador de todo ou qualquer filósofo que tenha ousado pisar fora desse conservadorismo cristão de alma. E agora eu quero chegar nesses fundamentos básicos aí, agora na questão da nossa ordem do cala branco, né? É lógico que todo um sistema iniciático, não vou aqui discutir se eu acho ele adequado ou não, se eu acho ele bacana ou não, porque isso é óbvio que eu não acho, mas isso é um problema meu, né? Falo da coisa em si mesmo. É óbvio que um sistema iniciático com bibliografia própria escrita, né? Isso aí dá trabalho pra caralho. Na sua época, né? Com alguma influência em certas esferas do governo. Cara, por mais que uma reunião ou reuniões com o presidente da República não signifiquem literalmente que o sujeito virou o Rasputin do menemismo, vamos combinar que o simples fato de tu estar se reunindo com a porra do presidente da República já significa alguma coisa, né? Por menor que ela seja. Então, é lógico, né? Que todo um trololó desses, ele não pode ser reduzido a simplesmente, basicamente, né? A desejos sexuais reprimidos e colocados
em prática de outra forma. Porém, passa muito por isso também, né? Por alguma razão existe a necessidade iniciática de ser sodomizado ou né, ser arianizado através do Kala. Por alguma razão isso não é feito de forma simbólica, isso é feito de forma literal, né? Vou usar até um termo bem demodé, mas bem demodé mesmo, assim, já está praticamente em desuso. Mas pro fim que eu quero utilizar, ele é aplicável. Assim. Em sociedades extremamente histéricas, como a Argentina, por exemplo, já que a gente está falando de ordem esotérica argentina, e principalmente, né, nesse contexto dos anos 90, e essa parada tendo ramificações até hoje, a sociedade argentina é uma sociedade histérica, né? Eu gostaria de ter outra palavra para ela, mas é isso, né? E obviamente eu nem deveria precisar dizer isso, mas vou dizer. Uso o termo histeria como fenômeno mesmo, né? Não tem absolutamente nada a ver com a origem semântica, né? Biológica extremamente equivocada do termo. É uma sociedade que apresenta, né, no seu espírito toda aquela sintomatologia, e eu obviamente não estou reduzindo isso às mulheres, óbvio que não, muito antes pelo contrário, né? Mas muito mesmo antes pelo contrário. É uma sociedade que apresenta em seu espírito, em suas interações interpessoais, principalmente, mas não reduzido a suas relações afetivas, toda aquela sintomatologia histérica de literatura charcotiana, bloileriana do final do século XIX. Simbólico e literalmente. Então, numa sociedade... Então, numa sociedade extremamente histérica como essa aqui, vai se falar muito mais do que vai se fazer as coisas, né? Vai chegar ali na ameaça de fazer o troço, e o troço não vai se consolidar. Então, tu vai ter certamente aqui uma OTO que não pratica os ritos sexuais. Tu vai ter ordem telêmica tifoniana, que dificilmente vai chegar a levar a cabo práticas mais profundas, né, digamos assim. Vai se falar muito de fazer, vai se falar muito como os grandes iniciados, né, os grandes mestres da era vitoriana, ou então de qualquer momento aí da contracultura, né, fizeram e tiveram experiências maravilhosas. Mas fazer mesmo a galera não vai fazer, né? Vai ficar muito mais no tomar fernecola, papinho merda de tarô e esse tipo de coisa, né? O que me parece que pode ter sido um diferencial mesmo dessa galera aí é que a galera realmente ousou dar o passo além, né? Tipo, não, rito sexual neotântrico extremo, beleza, vamos fazer e vamos ver qual é que é. E o próprio me fugiu o nome dele agora, o cara aí que tá vivo e tá falando esse monte de bravata, como ele mesmo fala,
A grande maioria que participava dos tais de cursos iam até um ponto e depois não passavam de certo ponto, né? E esse certo ponto era das práticas até mais básicas do negócio, que já não é mais tão básico, e chegar nesse tal de, né, grupo selecionado da elite dos oligarcas e aristocratas do espírito, né? Porque toda a ordem acha que os seus são a aristocracia do espírito. Era meia dúzia de pessoas ali que estavam dispostas e também estavam, em alguma medida, querendo muito mamar uma rola e não estavam sabendo pedir, né? Tem uma outra questão aí, uma frase que o Peter soltou uma vez em algum episódio e que eu repito ela muito, sempre cito o Peter, é que a cultura de choque é uma parada que envelheceu mal, né? E porra, todo mundo aqui nesse podcast, o Ítalo eu não sei, o Ítalo de repente eu tenho dúvidas, mas cara, eu, Deusdete e o Peter, a gente adora esse tipo de coisa. Eles podem negar, não vão negar, né? O Peter por aí talvez finja que tá de banho tomado, mas o Deusdete e eu, a gente adora esse tipo de lixo. O problema é que realmente tem coisas que envelheceram muito mal. Tem coisas que já não cabem mais. Isso todos nós estamos de acordo. Tem hora que, porra, tem temáticas, para ser mais exato, assim, tem temáticas que não dá para deixar margem para que, em vez de ser levado na chacota como deveria ser, seja levado a sério. Acho que o ponto é esse, né? Mas aí que tá o grande segredo do bagulho, talvez. Essas coisas que envelheceram extremamente mal para alguns, como para nós, por exemplo, para outros se torna uma espécie de relíquia, né, de uma época passada, e se é passado, para quem pensa assim, portanto, mais verdadeira, né, mais pura, menos contaminada com, aí coloca a paranoia da vez, né? E esse passado mais puro, menos contaminado, a gente não está falando do século XVII, a gente não está falando de Canaã, a gente não está falando nem da Prússia, né? A gente está falando literalmente, por exemplo, da Argentina dos anos 90, a gente está falando da cena noise de Curitiba dos anos 2000, a gente está falando às vezes da cena black metal da metade sul do Brasil, né? Às vezes a gente está falando desse tipo de coisa. A gente, cara, o esoterismo que sai desse tipo de movimento, ele é muito rasteiro mesmo, assim. E todos eles, tô falando da galera de extrema direita, tá? Não tô falando de seres humanos normais. E todos eles, em algum nível, mesmo desconhecendo essa porra de ordem tiroidal aí, mas todos eles em algum nível vão mirar nessa porra,
vão mirar em algo assim, mas não vão chegar nem perto. Vou fazer uma comparação grotesca, que eu já estou me arrependendo antes mesmo de começar a falar, mas vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Há vários anos, quando o Porta dos Fundos... Sim, vou fazer uma comparação com o Porta dos Fundos. Quando o Porta dos Fundos meio que se consolidou, vou chutar um ano aí, tá? Só, sei lá, 2015, vai lá. 2015, 2016, sei lá, qualquer coisa assim. Se eu não me engano foi o Gregório, tenho quase certeza. Foi o Gregório que deu uma entrevista falando que na mesma época que eles fizeram o Porta dos Fundos, tinha uma galera no Rio de Janeiro que estava querendo fazer alguma coisa também que tinha a ver com canal de YouTube, humor na internet, fazer sketch, esse tipo de parada. E ele diz que, cara, o único diferenciador deles foi que eles realmente fizeram, enquanto os outros ficaram falando de fazer, acabaram não fazendo, né? Beleza, eu quero primeiro dividir várias partes essa fala do Gregório e depois fazer a comparação onde isso entra nesses rolês esotéricos duvidosos aí que a gente está analisando. Beleza, essa análise passo por passo aí do que ele falou vai exceder um pouco o motivo do nosso episódio, mas é porque eu não posso deixar passar tanto equívoco e alguns acertos numa coisa só. Mas no fim das contas vocês vão ver onde é que eu quero chegar com isso. Bom, primeiro, quando ele fala que tinha uma galera no Rio de Janeiro querendo fazer a mesma coisa, a gente tem que entender o que o Gregório provavelmente estava falando de Rio de Janeiro, né? Que é aquela faixa territorial que com boa vontade, tá? Vai do Arpoador até a Barra. E eu diria que dá para encurtar isso aí bem mais, tá? Talvez limitado ali a 2 ou 3 bairros da Zona Sul, beleza. Laranjeiras, Gávea, bom, você sabe do que eu tô falando, né? Beleza. Depois ele fala que ele fala um troço que até denota uma certa modéstia. Cara, eu acho que o Gregório tem várias qualidades, inclusive, tá? Várias mesmo. Acho ele muito, muito bom escrevendo, muito bom mesmo. Atuando lá naquelas paradas dele, também acho ele bom. E, cara, levando em conta que o Gregório... Assim, ó, 2 caras que eu sou bem advogado do diabo, tá? Que foram criados para ser coisa muito pior. O Gregório e o Eduardo Moreira, né? O Eduardo Moreira foi criado para ser... sei lá, mano. Sei lá, nem sei explicar para que ele foi criado. E, cara, o Gregório do Vivier para ser alguma coisa entre o Thor Batista e um Caio Castro, né? Mais baixo, é óbvio. Mas beleza, ele fala que cara, na real a gente não tinha nada demais, a gente só fez o troço enquanto eles ficaram falando que iam fazer. Então essa parte eu acho interessante, ele fala, cara, na real a gente não é especial, a gente só fez enquanto eles ficavam falando. Mas aí entra um problema, né, cara? Ele fala como se eles fossem uns qualquer e não um bando de nepo baby rico pra caralho. Não era pouco rico não, cara. Um bando de nepo baby rico pra caralho, com um monte de conexão, uma network fodida, né? E aí é que eu quero entrar também nessa comparação, né? Por que rolou um Porta dos Fundos e não rolou um monte de parada que a galera tinha umas ideias parecidas, né? Pô, mano, pra tu chegar numa ordem tiroidal aí, que é o que aconteceu aqui na Argentina, pô, tu precisa ter um mínimo de costas quentes, né? Ou pelo menos
um Nepo Baby, é sempre bom ter um Nepo Baby, não importa do que, mas um Nepo Baby sempre ajuda nas conexões, ou então alguém com dinheiro para bancar, né? Porque esse tipo de coisa não chega a se reunir com o Menem simplesmente porque alguém contou pro Menem que os caras estavam fazendo uma parada X e ele achou interessante e aceitou se reunir com um maluco que ele nunca tinha ouvido falar, né, cara? Não é assim que essas paradas acontecem. E é onde que isso se conecta com essas paradas que envelheceram mal, que eu tava falando, de cenas underground, etc, etc. Irmão, toda demotape de horda de black metal dos anos 90 e 2000, tu vai se deparar com alguma menção, algum ocultismo, que geralmente é ou Goetia ou alguma menção a Kabbalah, mas como sempre aquela Kabbalah ou hermética, entre aspas, ou da dracotifoniana, né? Nenhum desses caras, assim, nenhum é um exagero estético, né? Mas nenhum desses caras estava realmente praticando alguma coisa de fato, né? A galera estava falando muito em praticar, falava muito, né? Deixava muito entender que estava metida com alguma coisa. E, mano, facilmente eu afirmo que mais de 95%, para bem mais, assim, chutar um número aí, sei lá, 97, 98% dessa galera nunca teve metido com nenhum tipo de grupo, de ordem, e a minoria praticava alguma coisa de fato, simplesmente porque a galera se cagava de medo de fazer, tá? Se cagava de medo de fazer as paradas. E os poucos que chegaram a se organizar de alguma forma, era a galera que era ou filho de militar de alta patente, ou era herdeiro, né? É raro ter herdeiro no black metal extremo, mas um ou outro acabava tendo. Eu acho que o Peter pode falar um pouco mais especificamente sobre a cena noise em relação a isso, né? Bom, e para finalizar minha participação nesse assunto, a gente sabe que na América do Sul, para ser nazista, a questão aí de ser branco é uma mera alegoria, né? Até pode ser desejável para o praticante aí, para o entusiasta, mas não é mandatário, né? Não é obrigatório. Agora o grande pontífice aí da ordem hiperbórea, para essa galera, até ser ariano, para ser ariano, né, para ser literalmente ariano, ser ariano é no máximo um atributo desejável, né, uma mera alegoria, porque o Nimrod de Rosário, o Luiz Felipe Mochano, fenotipicamente falando, é uma mistura de Teixeirinha, o cantor, com delegado da velha guarda de São Paulo, né? ¿Qué son las fuerzas del infierno?, preguntó una persona. Buena pregunta. Porque hay dos infiernos. La palabra infierno, es muy común que digan, este mundo es un infierno. De acuerdo totalmente. Infierno está tomado como algo malo. Pero para nosotros, el mundo incognoscible de fuego eterno es algo bueno, es la patria del espíritu, de donde han venido los sidas eternos y nuestros espíritus. Por eso hay dos acepciones. Cuando digo infierno eterno me estoy refiriendo al mundo eterno. Este mundo no, esto termina. Lo estamos poniendo muy nervioso a Jehová Satanás.
Forte abraço. Seguinte, para terminar minha parte, a gente já está há muito tempo nesse episódio, já tem outros para fazer e ele vai perder um pouco do time se a gente não finalizar ele logo. Então o Peter me solicitou para falar um pouco sobre a torta de luz telêmica, né? Tem outros nomes também, esse não está errado, ele está certo. Vamos ficar como torta de luz. Tem semelhanças e diferenças com relação ao cala branco direto da fonte, né? Eu diria que tem mais diferenças do que semelhanças, mas a semelhança ela é bem semelhante, né? Então, cara, em primeiro lugar, eu quero fazer um comentário extra. Geralmente algum iniciado aí em alguma ordem telêmica que exista de fato, né? Não me arriscaria a usar o termo ordem telêmica séria, porque aí já me parece demasiado, mas alguma que exista, né? Não alguém que começou uma ordem ontem assim no quintal de casa e não provou nenhuma consecução materializada na vida real. Mas assim, alguém iniciado aí numa ordem telêmica vai dizer que o problema é que as pessoas falam muita besteira sobre o Crowley e inventam muitos hoax, né? Eu tendo a concordar com isso, só tem um problema: essas pessoas esquecem de concordar que os maiores disseminadores de desinformação e trololó sobre Telema e o próprio Crowley são literalmente esses mesmos iniciados que se queixam e reclamam dos hoax, né? Então, se tem uma coisa que não é mentira, é que existe a tal torta de luz, né? Existe, só que a questão é que ela não é obrigatória, né? Ninguém é obrigado a consumir isso em nenhum contexto contra a sua própria vontade. Então ninguém vai ser obrigado a consumir essa porra, né? Literalmente, né? Literalmente. O troço só existe dentro de um conceito de missa gnóstica. E um fato interessante sobre a missa gnóstica telêmica é que ela quase nunca acontece simplesmente pela incapacidade dos corpos locais de darem cabo num ensaio adequado e conseguir quórum suficiente para fazer a missa, né? E precisa de bem pouca gente. E a pessoa pode participar da missa telêmica e não consumir, né, a torta de luz. E o que é a torta de luz na mesa? A torta de luz é um biscoito, né? Me fugiu a palavra, caralho. Sacramento, né? Que vai alguns fluidos ali do sacerdote. Ele tem duas semelhanças muito importantes com relação ao cala branco, né, da ordem tiroidal aí. A primeira é que o troço não é direto da fonte, e a segunda é que, cara, teoricamente o troço tem que passar por um processo ali de fritura, cozimento, que ele basicamente perde todas as características biológicas dele, né, para evitar aí problemas N problemas, né. E, cara, ele basicamente vira uma contaminação, teoricamente, sempre falando, né, sem potencial biológico, que nada difere do que... Vocês não vão gostar do que eu vou dizer. Cara, resumindo, tá? Eu tenho certeza que qualquer cozinha de restaurante aqui na Argentina tem contaminações muito piores do que isso. E a diferença para o cala branco, né, é que basicamente no cala branco da ordem tiroidal, o sujeito tem que ali dar uma mamada direto da fonte, né?
Então tem muitas diferenças. Honestamente, assim, bom, cada um faz o que quiser, né? Mas assim, se me perguntar assim, qual dos dois tu acha melhor, eu diria que o melhor mesmo, assim, o bom mesmo é nenhuma, né? Então Crowley abriu muitas portas, né? Para muita coisa interessante e positiva ser explorada, mas outras portas assim não tão interessantes assim, né? E um desenvolvimento posterior, né, pode ser visto ali no Kenneth Grant, né, de uma dessas portas talvez menos interessantes, né? O Kenneth Grant, ele chega a transformar aqueles 16 atributos divinos que correspondem às 16 fases lunares, né, em uma espécie de alquimia dos Kalas, né, e dos Kalas não entendidos como essas fases lunares ou esses atributos divinos, né. E daí o cara, por exemplo, vai viajar mesmo, né, distinguindo 16 tipos de substâncias específicas que, enfim, tem a ver com essa parte aí própria da fisiologia humana, né? Então você vai ter, por exemplo, né, até a descrição da consistência do fluido, né, da sua cor, né, da sua localização, né? Então basicamente o cara estabelece ali uma espécie de árvore da vida, né? Nesse circuito ânus, pinto, vagina. Não é muito engraçado quando você vai lendo, né? Então o cara tá ali falando em lótus anal, lótus da próstata, vai, por exemplo, descrevendo, né, as cores, vamos dizer assim, desses microchakras sexuais. Então, por exemplo, o lótus anal ele seria carmim ou marrom, né? Por quem será marrom, né? Enfim, o da próstata, branco, né? Obviamente. O da glande, púrpura, lilás. E daí no caso feminino, né? Você teria no lugar da próstata, né, um chakra entre a uretra e o cérvix uterino, né, que seria laranja, e ali o clitóris, né, teria um chakra verde, né. Então é um negócio assim, muito peculiar, né, e a gente já pode imaginar, né, nos tipos de práticas que envolvem a ativação desses pontos de energia, vamos assim dizer, né? E a questão é a seguinte, né? A questão não é tanto se essas coisas existem ou não, né? De que, enfim, que tem algum tipo de valor sagrado, né, na sexualidade, ou que seja possível, né, discernir nessa dimensão, né, determinadas sutilezas psicofísicas. Isso daí não vai entrar. Claro que eu estou falando de, enfim, se houvesse uma abordagem séria disso, né? Não estou falando do bagulho do cala branco, da ordem tirodal, porque isso obviamente é só desculpa para tomar leite ou ser enrabado mesmo, né? Mas enfim, vamos supor que exista uma abordagem séria, né, sobre esses assuntos. O problema é que nesse contexto de magia, de loja, de grupo, a chance disso dar merda é quase 99%, né? Porque você pega vamos dizer assim, o tipo de produto humano que tem ali, e você, por exemplo,
possibilita para aquela galera ali que tem um tipo psíquico muito específico, né? Esse tipo de prática, né? Vai dar problema. Isso daí vai dar problema, isso daí vai dar merda. Isso daí vai virar caso de polícia. E que bom que vire, né? Se não virar, daí é o problema. Porque vai dar merda e tem que, enfim, alguém tem que ser punido pela merda que vai dar, né? E não ficar, por exemplo, aí com panos quentes, como muitas vezes acontece. Mas também, por outro lado, é muito melhor esses grupos aí que dizem que estão fazendo aí magia sexual e tudo mais. Esses grupos que dizem de forma aberta, que falam, você vai fazer a gente tem essas práticas, a gente faz isso, a gente faz aquilo, né? Você vai entrar aqui nesse rolê e vai acontecer isso. É melhor ter um grupo onde essas coisas são mostradas, né, para todo mundo e que a pessoa entra no bagulho ciente, do que esses grupos aí conservadores, tradicionalistas, que você entra no rolê e lá dentro você descobre que rola essas coisas, né? E daí eu acho que é pior, né? Até porque, em geral, quando isso acontece, é porque não é uma prática tão consentida assim, né? É uma prática que às vezes beira o crime, se não, né, é um crime mesmo, né? A gente teve aí um caso recente aí que ganhou as manchetes de jornal sobre o filho aí de um intelectual conservador brasileiro, ligado a um determinado instituto aí de estudos tradicionais, com acusações bastante graves, e acusações que lembram coisas que aconteceram na vida do próprio pai dele, né? E sabendo do percurso e sabendo das coisas que, enfim, que a gente acaba ficando sabendo, cara, tem que tomar cuidado. Esses caras que são os mais caretas, esses são os caras assim que, enfim, tem mais, vamos dizer assim, uma visão púdica, uma visão extremista sobre sexualidade e pureza. Esses aí tem que cuidar. Esses aí tem que cuidar muito. Assim, eu não sou desse rolê magia sexual, né? Mas assim, essa galera que tradicionalista e tudo mais, que tem essa relação, cara, dentro do armário em geral você vai encontrar coisas terríveis.